Pensa só na situação. Uma hora o seu Bitcoin tá lá, funcionando normalmente, e de repente ele é bloqueado. E o pior, por um motivo que parece não fazer sentido nenhum. Pois é, hoje a gente vai desvendar o que significa ter um Bitcoin contaminado. E claro, o mais importante, como resolver essa dor de cabeça. Essa pergunta aí não é hipotética, não. Foi exatamente o que um usuário pensou quando uma transação super simples deu totalmente errado. E é com esse caso real que a nossa análise de hoje começa. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nesse incidente para entender o que de fato aconteceu. Imagina a cena. A pessoa foi fazer uma troca de cripto, algo que deveria ser rápido, questão de minutos, mas do nada a transação foi congelada. Parou tudo para uma tal de revisão manual. Foi exatamente o que rolou. O que causou esse bloqueio todo? Depois de investigar, a resposta foi surpreendente. O problema era o histórico daquele Bitcoin. Ele tinha passado por um serviço de privacidade chamado CoinJoin. Peraí. Então quer dizer que usar uma ferramenta para aumentar a própria privacidade fez com que uma transação fosse marcada como perigosa? Como assim? A resposta para essa pergunta está no trabalho de empresas que fazem o que a gente chama de chain analysis. Basicamente, é uma espécie de vigilância constante em cima da blockchain. Olha, a intenção declarada é nobre, né? Impedir atividades ilegais. O problema é que, na prática, essas ferramentas são meio brutas, imprecisas. Elas acabam jogando uma rede tão grande que pega um monte de gente honesta no meio do caminho. Essa chain analysis funciona assim. Ela atribui uma espécie de mancha de risco a uma transação. E essa mancha vai passando para as moedas seguintes. Pensa numa gota de tinta num copo d'água. Mesmo que se adicione mais água, a mancha dilui, mas nunca some de vez. E isso pode acionar alertas lá na frente. Agora vem a parte boa. Já que o Bitcoin desse usuário foi sinalizado, ele se tornou caso de teste perfeito para encontrar uma solução. Foram testados 2 métodos diferentes para quebrar esse rastreamento. O objetivo era limpar o UTX da moeda, que é, de forma bem simples, o registro daquela transação, e com isso devolver à privacidade o valor original dela. O primeiro método que foi testado envolve tirar o Bitcoin da blockchain principal e movê-lo para uma rede paralela, uma sidechain chamada Liquid. O processo é bem direto, na verdade. O Bitcoin é convertido nesse tal de Liquid Bitcoin. E aí, quando ele é convertido de volta para a blockchain principal, ele ressurge como se fosse uma transação totalmente nova, com o histórico zerado. E o resultado? Sucesso total. O método funcionou perfeitamente e restaurou a fungibilidade da moeda, ou seja, a capacidade dela ser trocada por outra igual sem que o seu passado importe. Ok, mas e para quem não quer sair do ecossistema do Bitcoin? Para essas pessoas, existe um segundo método que usa a famosa rede Lightning. A jogada aqui é simplesmente genial. Os fundos contaminados são usados para abrir um canal na rede Lightning. Depois que eles circulam lá dentro, podem ser sacados de volta para a blockchain principal, só que para um endereço totalmente novo, que não tem nenhuma ligação com o passado problemático. No fim das contas, os 2 métodos chegam no mesmo lugar. Eles conseguem quebrar o histórico on-chain do UTXO sujo e o Bitcoin volta a ser fungível como deve ser. Certo. Então, vamos amarrar as pontas e resumir o que essa história toda significa para quem usa Bitcoin no dia a dia. A grande lição aqui é a seguinte: sim, a vigilância na blockchain está criando esses obstáculos, mas, ao mesmo tempo, existem ferramentas poderosas e eficazes para a gente conseguir contornar esses problemas. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Fica uma pergunta no ar: se uma empresa qualquer, um terceiro, pode arbitrariamente colocar um Bitcoin numa lista negra, será que ele é, de fato, tão fungível quanto a gente sempre imaginou?